Você não está atrasado, está exatamente antes da virada. Talvez você esteja se sentindo atrasado em relação à vida, olhando para os outros avançando, conquistando, prosperando, enquanto você sente que está sempre alguns passos atrás. A sensação de que o tempo está passando rápido demais, de que as oportunidades parecem escapar, de que o relógio da vida corre mais veloz do que a sua capacidade de alcançar. Esse sentimento pesa, ele machuca, ele cansa, ele gera culpa, comparação, ansiedade. Mas existe uma verdade que quase ninguém te contou. Sentir-se atrasado nem sempre significa estar atrasado. Muitas vezes significa estar exatamente antes da virada. A mente humana mede progresso com base no que os olhos veem. Mas as maiores mudanças não nascem no visível. Elas nascem no invisível. E quem está sendo preparado no invisível quase sempre se sente atrás, porque ainda não tem provas externas do que já está sendo construído por dentro. Antes da virada financeira, antes da prosperidade tocar a sua vida de forma concreta, existe um período em que tudo parece fora de ritmo. Você sente que deveria estar mais adiante, mas algo te segura, algo não avança, algo trava, e a mente interpreta isso como atraso. Mas muitas vezes isso não é trava, é ajuste de tempo. Nada chega fora de tempo. Nada chega cedo demais, nada chega atrasado demais. Tudo chega no exato segundo em que você tem estrutura emocional, mental e espiritual para sustentar. O problema é que a ansiedade não entende processos. A ansiedade só conhece resultados. E quando os resultados demoram, a ansiedade grita: você está perdendo tempo. Mas a vida responde em silêncio: eu estou te preparando. Antes da virada, quase todo mundo passa por esse descompasso entre o desejo e a realidade, entre a visão e a forma, entre o que se sonha e o que se vive. Esse descompasso cria a ilusão do atraso, mas na verdade, ele é o espaço onde a maturidade nasce. Quem recebe demais antes de estar pronto se perde. Quem amadurece antes de receber, permanece. Se você sente que sua vida não anda no ritmo que você gostaria, pergunte-se: você realmente está parado ou está sendo lapidado? Antes da virada, vem o refinamento interno. A pessoa aprende a lidar com frustrações, aprende a perder sem se destruir, aprende a esperar sem se revoltar, aprende a confiar sem ter garantias, aprende a caminhar mesmo sem sinais claros no horizonte. E tudo isso parece atraso, porque o mundo aplaude apenas o resultado, não o processo. Mas é o processo que sustenta o resultado. Outro sinal de que você não está atrasado, mas exatamente antes da virada, é quando os obstáculos aumentam de intensidade. Se a vida fosse te manter onde você está, não precisaria te desafiar tanto. As batalhas se tornam mais complexas porque você ficou mais forte. Os testes ficam mais pesados porque sua estrutura cresceu. Desafios maiores não vêm para quem é pequeno. Eles só aparecem quando existe capacidade de vencer. Se sua vida parece mais difícil agora do que antes, isso não significa que você está regredindo. Pode significar que você está sendo elevado de nível. Níveis maiores têm pressões maiores. Outro sinal claro é quando você começa a sentir urgência por propósito. Você já não quer apenas sobreviver, você quer viver com sentido, quer construir algo que fique, quer deixar marca, quer fazer diferença. E essa fome por propósito aparece justamente antes da virada, porque a prosperidade sem propósito vira vazio. A vida não te entrega abundância, enquanto você ainda a usaria apenas para preencher carências. Primeiro, ela cura a carência. Depois, entrega a abundância. Outro indício poderoso de que você não está atrasado é quando você sente vontade de desistir exatamente agora. O cansaço atinge um nível estranho, a desmotivação tenta se instalar. A mente começa a criar justificativas para abandonar tudo.
E isso acontece porque o sistema antigo está prestes a desmoronar. Toda a estrutura antiga resiste antes de cair. E a mente, que se apega ao conhecido, tenta te puxar de volta para a velha versão. A vontade de desistir perto da virada não é sinal de fraqueza, é sinal de proximidade. O problema é que a maioria das pessoas acredita nos pensamentos errados e volta atrás no último momento. Outro sinal claro de que você está exatamente antes da virada é quando você começa a pagar um preço emocional alto por não viver o que sente que nasceu para viver. Você não suporta mais se diminuir. Não suporta mais aceitar migalhas. Não suporta mais fingir que está satisfeito com pouco. E esse conflito interno cresce, dói, machuca, mas empurra. A dor do desalinhamento sempre surge antes da mudança de rota. Se você ainda estivesse no lugar certo, essa dor não existiria. Outro sinal importante é quando portas começam a se fechar sem explicação clara. Caminhos que pareciam certos deixam de funcionar. Pessoas se afastam. Planos falham. E tudo isso gera medo, porque a mente associa porta fechada com derrota. Mas muitas portas se fecham porque já não levam mais ao seu destino. Você não perde portas que te levam à virada. Você perde portas que te impediriam de chegar nela. Antes da virada, a vida corta atalhos perigosos. Outro indicador é quando a sua visão começa a ir além do seu contexto atual. Você passa a enxergar possibilidades onde antes só via limites. Passa a imaginar cenários que antes pareciam impossíveis. Isso não é ilusão, é expansão de consciência. E consciência expandida nunca cabe por muito tempo na mesma realidade. Ou a realidade se expande, ou ela se torna insuportável. Por isso, antes da virada, a insatisfação cresce. E a insatisfação não é ingratidão, é sede de evolução. Outro sinal fortíssimo é quando você começa a perceber que está ficando mais seletivo, com pessoas, com ambientes, com conversas, com conteúdos, com escolhas. Você passa a prezar mais pela sua paz, pela sua energia, pelo seu foco. Isso indica que sua identidade está se fortalecendo. Prosperidade anda ao lado de identidade sólida. Quem não sabe quem é, se perde quando ganha. Outro sinal é quando você começa a pensar mais no futuro do que no passado. As lembranças já não te prendem tanto, as dores antigas já não te definem tanto, as culpas já não pesam tanto. Você ainda carrega cicatrizes, mas não vive mais em função delas. Isso mostra que sua mente está se deslocando do que foi para o que pode ser. E esse deslocamento só acontece antes de grandes colheitas. Outro sinal silencioso é quando você começa a sentir que algo vai acontecer, mesmo sem ter provas. Uma expectativa estranha, uma sensação de que o ciclo atual está se encerrando. Às vezes, isso vem acompanhado de ansiedade, às vezes de medo, às vezes de esperança, mas sempre vem acompanhado de uma mudança interna de postura. Você começa a se preparar sem saber exatamente para o quê. Esse é um dos sinais mais claros de que você não está atrasado. Você está exatamente no ponto em que a vida começa a te chamar para outro nível. Se você estivesse realmente atrasado, não sentiria nada disso. Apenas se acostumaria, se conformaria, se acomodaria. Mas o fato de você se sentir inquieto, incomodado, pressionado, cansado, questionador, sensível, atento, tudo isso mostra que você está em movimento. Você pode até não parecer estar andando por fora, mas por dentro você já atravessou quilômetros. E a realidade externa é sempre a última a se mover. Quando a virada finalmente acontece, tudo parece rápido. Pessoas dizem que foi sorte, que foi de repente, que foi sorteio da vida. Mas você saberá a verdade. Você saberá quanto tempo passou sendo preparado em silêncio.
Você saberá quantas noites de dúvida, quantos dias de espera, quantas batalhas internas, quantas vontades de desistir precisaram ser vencidas. E quando você olhar para trás, perceberá que você nunca esteve atrasado. Você sempre esteve exatamente no lugar certo, no tempo certo, sendo forjado para sustentar aquilo que está chegando. Se hoje você sente que está no limite, talvez seja porque você está exatamente no ponto em que a antiga realidade já não aguenta mais te segurar. E quando a antiga realidade não aguenta mais, a nova começa a se manifestar. Não recua agora, não se diminua agora, não abandone agora, porque quem desiste no cansaço nunca descobre o que viria depois da resistência. Você não está atrasado, você está exatamente antes da virada.